pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro podcast da Catuaí. A gente tá aqui com o Márcio, Michael e Evandro. Eu já tive desse lado ali, eu sei o quanto que é nervoso esse momento. Eles não estão nervosos, mas eu tô do lado de cá, eu tô nervoso, então tá tudo bem. E hoje a gente vai contar um pouco da história da volta do Uruguai. Dessa façanha maravilhosa do Márcio e do Evandro, que esteve lá junto com a gente. Durante esses, sei lá quantos dias foram, não sei se foram 12, 13, 14, quantos dias foram? 14, 15 dias. 15 dias. 15 dias. 2 de viagem para ir, 2 para voltar, um antes da corrida, 10 de corrida, 15 dias. Pra mim deu uns 5 meses, mas, né? Então, Márcio, conta pra gente, como é que foi toda essa preparação aí pra volta? Bom, pessoal, vamos lá. O Rodrigo disse que tá nervoso. Ele deve estar mais nervoso que eu, porque pra correr eu tava mais nervoso do que agora. Agora tá de boa. Bom, a preparação foi mais ou menos ali do final de novembro pra frente que eu levei a sério mais os treinamentos, né? Diferente de outras vezes que eu tava treinando assim. Dessa vez eu procurei um treinador, né? O Guilherme Meister, que é de Curitiba. Comprei medidor de potência para trabalhar em cima disso, né? Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E então, desde o finalzinho de novembro até a volta do Uruguai ali, eu me dediquei bastante aos treinos assim para seguir bem a planilha, a risca. Até o Guilherme falou ali, né? A gente fez um videozinho, ele comentou que de 105 treinos, acho que ele me passou, só 2 que eu não fiz conforme a regra ali, porque um dia porque choveu muito, mas eu fiz o treino menor no rolo e outro dia porque não pude mesmo. O resto eu segui bem, certinho na cartilha. Então, acho que isso foi fundamental ali para conseguir chegar numa boa forma, né? Foi um resultado grandioso, hein, Márcio? Eu acho que para minha idade, né? Minha, do Ivan também, né? Que é da mesma idade. Eu acho que foi bom, né? Eu brinco que... Não, caso de seja velho, né? Eu brinco que se eu fosse sub-23, eu tinha feito segundo, né? Então, 23º na classificação geral de quase 150 ciclistas que largaram, 115 que completaram a volta. 23º há pouco tempo atrás do primeiro, né? 8 minutos e pouco. Acho que um ótimo resultado, né? Claro que a gente sempre quer mais, né? Queria ter um pouquinho mais. Eu sei que se fosse fazer uma preparação melhor ainda, daria, claro. Só que não é, eu não sou mais ciclista profissional, então a gente faz conforme a disponibilidade de tempo. Sou empresário profissional, né? Aí tem que acordar às 4:30 da manhã, fazer o treino, sair 5 e pouquinho, né? Depois trabalhar o dia todo, volta. Então, assim, foi bem cansativo. Eu acho que foi mais difícil treinar do que correr. A corrida foi de boa, porque corria e depois podia dormir. A gente também, né, Evandro? E treinar é bem complicado, assim, né? Diferente de quando eu tinha os 26 anos, né? 26 anos atrás, ali, quando eu fui na Volta do Uruguai, aí eu era ciclista profissional, então eu tinha tempo para treinar, saía para treinar, fazia meu treino, voltava, almoçava, descansava, tirava um cochilo, fazia massagem muitas vezes, alongamentos e tal. Eu tinha tempo para se recuperar e mais tempo para treinar também, né? E além disso também estava no ritmo de competições, então eu não, essa vez eu fui para a Volta do Uruguai sem competir praticamente nada, eu só treinei. Corri a prova de gravel em Balneário Camboriú e corri o circuito Boa Vista em Joinville. Foi as únicas provas que eu participei antes da Volta do Uruguai. Isso faz uma diferença também por falta do ritmo de competição, né?
mas eu acho que a preparação também é diferente hoje do que era no passado. A gente tem mais formas de controlar como é que está o rendimento, como é que está o... Né, hoje com essa tecnologia de medidor de potência, isso tudo dá um parâmetro melhor, tu consegue saber onde tu tá, né? Tu consegue saber mais ou menos qual a forma física. E lá no comecinho de dezembro, quando eu conversei com o Guilherme, que a gente acertou ali para fazer os treinamentos, ele fez todo um... Eu acho que eu deixei ele até mais nervoso do que eu, né? Eu vou dizer assim, porque para ele foi uma responsabilidade muito grande de pegar, senão eu vou ter que preparar o Márcio para fazer uma volta do Uruguai. E ele fez todo um planejamento, me mandou um vídeo no YouTube de quase 20 minutos explicando tudo certinho, como ia ser a planilha, dia a dia, né? Mês, começando, né, num total e dividindo por semanas, e qual seria... o que ia fazer em cada semana. E ele pediu, né, para eu tentar fazer o mais próximo possível, porque eu tinha que confiar no trabalho dele. E por isso que eu segui bem a risca. E eu acho que esse planejamento todo, a gente botou lá uma meta de watts por quilo que tinha que chegar, e eu superei um pouco, né? Consegui baixar o meu peso, consegui aumentar a potência conforme foi fazendo os treinos. Então no final eu consegui ficar um pouco acima do que a gente tinha planejado. Isso foi, mas eu acho que o planejamento ali foi fundamental para seguir. Ô Márcio, tu acha que essa questão de tecnologia, porque o medidor de potência lá em 99 não tinha. Que, rapaz, tinha lá, era o Katai, que era um velocímetro que tinha um sensorzinho um imã. Uma roda. Um imã que ia no raio e um outro sensor que tinha um fio no garfo. E aí quando esse imã passava ali, contava a volta por roda e marcava a velocidade, né? Era com fio. Inclusive, me aconteceu uma vez que não funcionava direito, fui mexer com a mão no meio do treino e fiz os dedos nos raios ali, quase que arranquei o couro da mão toda. Meu Deus. Mas era o que a gente tinha para marcar. Em 99 era mais ou menos isso. Talvez eu tinha alguma coisa de batimento cardíaco, né? Que na época era o polar, para medir a frequência cardíaca. Tinha uma base mais ou menos nisso. Mas os treinamentos a gente fazia por quilometragem, por tempo. Mas não tinha um parâmetro assim para dizer, eu estou evoluindo. Pegava numa subida, eu sabia mais ou menos quantos por hora que eu conseguia subir. Tipo, o Morro do Boi. Eu lembro que na minha época ali, de melhor forma, eu tinha que subir o Morro do Boi, na BR-101 ali, depois em Balneário Camboriú, sem baixar de 30 por hora em nenhum lugar. Então, se eu conseguisse fazer isso, eu estava bem. E ainda no final dava aquela arrematadinha lá para 35, 36. Agora, bom, o último treino que eu passei lá, que foi a fundo, não baixei de 28. Então, cheguei próximo, mas de 28 para 30 num trecho assim dá alguns segundos, dá uma diferença boa ainda. Legal. Então, tu acha que essa questão de tecnologia, de medidor de potência, tudo ajudou a chegar a esse resultado que tu teve na volta, assim? E deixa eu te perguntar uma coisa. A questão de alimentação. Então, isso é outra coisa que mudou muito mesmo. Em 99, a gente levava os pãozinhos ali de bisnaguinha com queijo, goiabada, queijo presunto, como também estava levando agora, porque é uma coisa que é fácil, né, de consumir durante a prova e parece que a gente tem que ter alguma coisa no estômago, né, de sólido, vamos dizer assim. O pãozinho é bom. Só que era só isso, e banana. Era o que a gente consumia durante a prova. A gente não tinha acesso ainda. 99 eu acho que não chegava a ter
gel. Se tivesse, foi um dos primeiros, lá da primeira geração, que não tinha praticamente, não se compara ao que tem hoje, né? E esse ano eu usei o gel da 226, que tem cerca de 50 gramas de carboidrato cada sachê, 50 a 55, depende o sabor, né? E eu consumi ali na faixa de 6 por etapa, mais ou menos, né? Então dava em torno de 300 gramas de carboidrato por etapa. Depende da etapa, né? Um dia mais longo, um pouco menos. Isso, nos 10 dias aí de prova, deu 3 kg de gel. É bastante. Só que isso também fez eu conseguir chegar melhor nas provas, nas etapas. Eu até acho que hoje eu chegava mais inteiro no final da etapa, assim, logo após a etapa, né? Tava bem recuperado, do que talvez 26 anos atrás, porque a gente se alimenta melhor, então você consegue chegar mais inteiro. Isso é uma das diferenças do ciclismo de hoje com, né, a gente comparar o Pogacar e o Ed Merckx. Ed Merckx corria com uma banana no bolso, ganhava de todo mundo, mas chegava morto, porque ele chegava esgotado. E aí hoje em dia o pessoal fala, o Pogacar ganha a prova e chega inteiro. Sim, porque ele está se alimentando de uma forma que ele consome e repõe ao mesmo tempo. Então ele anda super bem, ganha a prova, mas ele ao mesmo tempo chega mais inteiro no final, né? Após a prova ela já tá se recuperando. Eu acho que isso aí mudou muito, né? Na alimentação do passado para hoje. E, Márcio, deixa eu perguntar uma coisa. A questão de cabeça, cara. Porque, assim, o Márcio tinha 26 anos, né? Há 26 anos atrás, que ficou redundante, né? Há 26 anos atrás, né? Pro Márcio de 52 agora. Como é que tá a cabeça do Márcio? Mas, peraí, antes de eu falar isso. Sobe Morro do Boi também há 28, não? Acompanha o Márcio? Subo. 2 vezes 14. Eu subo, desço. Rapaz, que tempo é esse, cara? Não. E aí, Márcio? E a cabeça? É diferente também, porque quando eu corria lá em 99, corria na Caloi, a gente era atleta profissional. Aí, como o nome diz, é uma profissão e isso é cobrado por resultado. Então, a gente ia para a Volta do Uruguai para ganhar, né? Para ganhar, os anos que eu corri na Caloi, a gente só tinha um resultado que valia, que era o primeiro. A gente até brincava, segundo não conta. Isso em todas as provas que a gente ia, independesse. Então, perdeu, o dia que fez segundo, perdeu. Essa era a cabeça. E vamos dizer, eu perdi a Volta do Uruguai porque eu fiz segundo, fiz terceiro, fiz quarto. Mas a gente ganhou várias etapas, ganhamos por equipe, nos anos que eu participei, vários resultados positivos assim. E agora era um outro desafio, o principal objetivo era conseguir terminar a volta, né? Completar. Eu tinha até um pouco de receio, assim, como é que eu vou estar na volta, né? Que nem eu falei, eu não corri outras provas antes, assim, para saber como é que tá o meu ritmo, né? Teve etapa lá, deu 49 de média. Então, é diferente de você treinar e depois correr 4 horas nessa velocidade. Então, o principal era conseguir completar, porque nem sempre você pode até estar bem, mas o ciclismo ele é diferente de uma prova de mountain bike, tipo a Brasil Ride, né? Eu já corri junto com o Evandro. Depois, se quiser contar alguma coisinha, também tem umas histórias boas. A Brasil Ride ela é um desafio que você tem um tempo para conseguir completar a prova dentro daquele tempo limite. E aí você vai no seu ritmo
E tenta, né, desde que o ritmo seja o suficiente para chegar dentro do tempo. Só que a prova de ciclismo ali, tipo a volta do Uruguai, você não pode sobrar do pelotão. Você ficou 1 metro para trás, 1 metro perdeu a roda, você perde o pelotão, já era. E aí tem um limite de tempo para chegar. Então, assim, tem que acompanhar aquele ritmo ali. Não tem como dizer, cara, eu vou mais devagar, vou no meu ritmo. Não é assim. Então, isso já é um pouco mais desafiador, né, do ciclismo. E depois, é claro, conforme foi passando os dias, queria estar na melhor posição possível, fazer o melhor resultado possível. Tanto para mim e para os colegas de equipe que também estavam andando bem, né? Ganhamos 2 etapas, campeão de montanha, né? O Gabriel ali foi campeão de montanha. Então, a gente começa com aquele primeiro objetivo que é terminar, mas a partir do momento que está pedalando ali, já quer chegar mais na frente possível. Maravilha, maravilha. Antes de a gente dar continuidade, eu queria dizer para o pessoal que é o seguinte. No começo do vídeo eu acabei não falando, né? Mas assim, o Márcio tinha um desejo de fazer a volta do Uruguai, né? De novo. Ele me chamou para captar todas essas imagens, né? Que a gente vai transformar num documentário que logo vai estar disponível para todo mundo ver. O Evandro foi o cara que deu todo o resguardo pra gente, é o sócio do Márcio, lá na Márcio Mais Sports. E é o cara que tem as histórias, né? O Márcio, o Evandro que vai... A gente tem muita história boa nesses 10 dias, porque foi muita coisa que aconteceu. Foi muita coisa que aconteceu mesmo. Mas, Márcio, eu queria te falar uma coisa. Talvez uma coisa que eu te mostrei, né? Que você já viu que o nome do documentário vai ser Superando Limites. Mas uma coisa que você não viu é que a gente já tem a capa desse documental. E ela vai ser... Eu vou fazer assim, ó. E eu vou mostrar pra ti assim, ó. Essa é a capa do documental. Ficou show, hein? Gostei do índio. O índio foi... Eu vou falar pra ti que o índio... Cara, o índio foi assim, sensacional. Foi no grito... Olha o índio. Olha o índio. Cara, essa do índio foi... A gente vai chegar no índio. Porque o índio, eu acho que esse dia foi o dia que a gente foi salvo pelo índio, né? O índio foi a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo. Com certeza. Vamos chegar lá no índio, porque o índio, cara, foi na 3ª etapa, se eu não me engano. Até anotado aqui o índio. Eu acho que foi algo assim. Terceiro dia, né? Foi no... Uhum. A cidade dia que eu não consigo falar o nome. Foi o dia que deu a velocidade média mais alta lá. Foi, isso aí. Que a gente largou da rua. Mas, Márcio, fala pra gente aqui o seguinte. Fala pro pessoal que tá vendo. Assim, eu vou tentar, com toda a minha simplicidade, mostrar pro pessoal que vai ver o documentário o que é o público na volta do Uruguai. Quando você me chamou, isso lá ano passado, falou assim, olha, você precisa ir pra volta do Uruguai, que a volta do Uruguai é diferente, que quando você estiver lá, você vai entender, né? Eu acho que... O Ivan também nunca tinha ido, né, Ivan? Não. E... Eu acho que é até melhor perguntar pro Evandro isso, cara. Eu acho que sim. Porque eu, assim... Evandro, tu já tinha visto algo parecido no Brasil? Não, nunca. Talvez isso tenha existido no Brasil há anos atrás, quando o Márcio corria. Até ele conta às vezes que, tipo, corridas em Joinville, algumas corridas que ele corria, que o pessoal ia, né? Ainda era na época do jornal, né? Então, tava lá o repórter, todo mundo lá, e aí dava multidão, assim. Não sei, eu não acompanhei essa época. Mas não dessa forma. Não acompanhei essa época, mas eu acredito que não dessa forma. Porque o que eu vi lá é algo assim, que até falei para alguns amigos meus, a gente acha que a gente é ciclista, que o nosso país gosta de ciclismo, mas nosso país não chega nos pés do Uruguai.
na paixão pelo ciclismo, né? O que eu vi lá, né? Tipo assim, ó, eu chegava sempre nas cidades onde a prova ia chegar, sempre na frente, né? Que a gente tava no segundo carro de apoio e eu tinha essa missão de chegar lá e deixar tudo preparado para quando eles chegassem, né? A bebida, comida para eles, enfim, levar a maioria das vezes o fotógrafo comigo para poder fazer a chegada, até porque ele ficou de pé, perdeu a carona dele. Já contou essa história. Várias vezes eu tentava chegar no gradil ali, porque eles montam um gradil ali dos dois lados da rua, ali no porto de chegada. E várias vezes eu tentava chegar ali e eu não conseguia chegar perto da grade, o tamanho era a multidão, né, que tinha ali, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vi isso quando era pequeno, quando meu pai gostava de futebol, era o pessoal com rádio da pilha na orelha ali, né? Aquele radinho no ouvido ali, escutando o jogo de futebol. Lá é a mesma coisa, só que escutando a prova, né? Escutando ali o locutor, que é muito louco. Até o índio, né? Tava escutando a rádio. Inclusive o índio, dá pra ver na foto ali que ele tá com o rádio na mão, né? Então, assim, eu até falei pra minha esposa quando eu cheguei, olha, se a gente abrisse uma loja de vender rádio a pilha, a gente ficava rico lá, porque é o eletrônico que mais deve vender no Uruguai, mais do que TV, provavelmente. Porque todo mundo que eu via tinha um rádio a pilha na orelha e tava todo mundo... E era um evento, né? Porque tanto na largada quanto na chegada, as cidades paravam, né? Na praça ali, onde chegava, ou enfim, onde largava, todo mundo ali, aquela multidão, é um evento, é um negócio assim extraordinário. Não tinha visto nada igual a nível aqui de América do Sul aqui, né? Claro, lá na Europa, com certeza a paixão deles é bem parecida, mas aqui embaixo eu não tinha visto nada ainda assim. Não, e a narração do cara da rádio é sensacional, né? Fantástico. Se tu acompanhar, tem uns vídeos ali da chegada, até o dia que o Gabriel ganhou, que aí tem a narração da rádio, que é o que tocava no alto-falante, né? Aquelas cornetinhas de 1930, megafone lá que tem das antiguidades, né? Que o Uruguai tem muito disso. Se o cara tiver problema de coração, para infartar com aquele locutor é 2 palitos, né? Porque ele é muito... Ele bota uma emoção, ele incorpora, né? Ele bota uma emoção. Foi até engraçado, porque no segundo dia, né? A gente tinha perdido o Matheus, né? Então, nesse dia ele estava comigo no carro de apoio. E eu cheguei na cidade, na frente do pelotão, montei toda a estrutura para receber os atletas. E aí a cidade estava polvorosa ali, era na praça, tinha um cara assando espetinho de carne, tinha música, era um evento assim. E aí a gente estava escutando, né, nos alto-falantes da praça ali, naqueles alto-falantes da prova ali. A locução ao vivo ali, e aí o locutor ele começava a narrar e do nada ele começava a berrar, gritar, e aí o Matheus dizia para mim, Ivan, tá chegando, corre, vamos correr lá que tá chegando. Aí ele corria até no porto, nada, aí eu escutava na rádio e dizia, não, ainda falta 10 quilômetros. Aí ele voltava, daqui a pouco o cara começava a se empolgar e narrar e gritar, e não, agora vai chegar, aí nada ainda. Então a emoção que esse locutor bota é um negócio assim, eu arrisco dizer que 50% da emoção da prova tá no cara da rádio. A gente andou atrás da rádio, né? Andamos, a gente andou atrás da rádio. Dentro de uma besta, né? Naquelas topique besta, uma mesa. Era assim, né? Uma mesa tipo essa aqui, não sei se deve estar parafusada no fundo do carro ali, enfim. Dentro da besta? E aí tá o pessoal da rádio sentado, como a gente tá aqui assim, né? Aquela topique cheia de antena, e eles na frente da caravana ali, o cara ali narrando ali, ao vivo ali. É uma confusão. E detalhe, tem um dos jornalistas que ele não consegue ir lá atrás porque ele fica tonto.
Não, e tem mais um... Daí ele vai na frente, junto com o motorista. Daí ele fica no motorista que assim, ele fica olhando, ele dá umas olhadinhas pra trás, assim. E ele vai com coisa assim. E assim, uma aparelhagem. E eles fumam, né? E eles fumam o tempo todo, tem um cinzeiro em cima da mesa. E daí tu tá olhando assim, tu não acredita? Tu olha... Você ficou pra trás no pelotão, você ficava no meio do pelotão, eles sempre estão andando uns quilômetros pra frente ali, né? E você não tem como ver isso. Mas a gente viu assim uns negócios que teve um dia... Tem um da moto também, né? Um dia que eu tava com o O Alessandro... da moto, sim, ele ficava do lado do pelotão. Ele ficava ali do lado do pelotão falando... Eu não sei como não perdi a voz, porque, tipo, 5 horas ali falando ali do lado, com vento, com frio, Chuva. né? E tava lá, narrando. Meu, era muito... A motivação do povo é muito doida, né? Muito, muito. Mas vamos colocar isso em ordem cronológica agora. Vamos, né? Pra gente ter uma ordem ali do negócio. Primeiro dia a gente sai de... Vocês saíram de Brusque, eu saí de Joinville, a gente foi até Rio do Sul. Chegamos lá em Rio do Sul. O Evandro começa aí. A gente gosta muito de café, né, Evandro? Então a gente aproveitou e fez um cafezinho dentro da van. Um café dentro da Sprinter. Dentro da Sprinter. Fogareiro, ligado. Tudo. Conformando o gabarito. Tudo. E a viagem correu tudo tranquilo, né? Tudo bem tranquilo. O Márcio estava lá na frente. Quase que a gente vira estampa de camiseta. Um belo momento, né? Um belo momento da viagem. Aconteceu, assim, alguns problemas, né? De espaço. De espaço entre dois caminhões e um carro. Eram 3 corpos querendo ocupar o mesmo espaço. E daí... 2 carretas e uma Sprinter. E daí o que aconteceu? A gente teve esse probleminha, né? Básico. E daí a Sprinter parou no meio da rodovia. E eu lembro certinho, não sei se tu vai lembrar disso. Deu tudo aquele fuzuê, o pessoal ficou meio assim e tal. O que aconteceu? Os carros passando do lado. O Cabrini olha pra trás assim. Nós estávamos nós dois tomando café, ainda eu acho. O Cabrini olha pra trás e olha pra gente e fala assim: nossa, quase viramos estampa de camiseta. Do nada ele soltou essa. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Deu um sustinho, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus. Daí chegamos em Jaguarão, né? Chegamos com chuva e Jaguarão tava ventando. Tava Vento que balançava. Vento, muito vento. E ali eu já arrisco a dizer que começou a saga dos hotéis. O hotel dali era bom ainda. Dadas as proporções dos outros hotéis... Não, era bom. Era bom, calma, a gente vai chegar no hotel bom ainda. Mas se a gente for botar uma escala de 1 a 10 e não passava de ano. E classificar todos os hotéis na esquema, acho que não teve... Tirando aquela Vila Olímpica, né? Eu acho que não passou nenhum de 6, de 5 ou 6. Dada... a proporção que teve dias que eu não dormi em hotel, né? No mesmo hotel que vocês dormiram. Teve dias que ficamos no relento da calçada, esperando o hotel. E aí? Daí tá, beleza. Primeiro dia a gente fez isso, tudo tranquilo. Chegamos em Jaguarão. Segundo dia a gente acordou cedo, foi no mercado, né? Fez as compras. E daí eu que me assustei. Porque eu não tinha noção da quantidade de bebida que a gente precisava levar. E daí até o Alex falou assim, não, cara, isso é um cálculo assim, 10 litros por atleta, 10 etapas e isso e aquilo. Daí ele falou, cara, aquilo ali é pouco. Era um pallet de água. Quase não cabia, né? Era um pallet de água. Um pallet de água, um carrinho de Coca-Cola, né? Bisnaguinha e isso e aquilo. E a bisnaguinha... levar o mercado todo. Uma doideira, o mercado todo. Daí a gente encontrou naquele dia. E a gente comprou no Brasil. Lado do Brasil por causa do preço, né? Porque, tipo, lá tava mais que o dobro, eu acho, na parte do Uruguai, né? Sim. E daí a gente encontrou no segundo dia o motorista semi-brasileiro, né? É louco. É louco, Alejandro. E eu descobri uma coisa na volta só que o Márcio contou. Que eu não sei se tu lembra disso, que o Márcio estava contando. Que o carro não balançava por causa do vento. Ele não conseguia dirigir reto aqui, ó. Ele fazia assim o tempo inteiro com o volante. Foi. Aí a van tava assim. Uma hora eu não sei quem falou, cara, esse é vento, cara, o vento que lá fora. E realmente, aí, naquele dia choveu, lembra? Não, choveu. E tinha bastante vento.
Sim, mas no outro dia não tinha vento, fazia a mesma coisa. Era muito. Eu tenho uma foto maravilhosa do Evandro com o Waze aberto assim, ó, a van 120 por hora. Não, e tu lembra aquela hora que a gente saiu do posto e ele cortou uma principal assim pra esquerda? E daí o Márcio olhou pra trás e falou assim: esse é o trânsito do Uruguai. Cara, ele entrou assim, ó, era a principal vindo do carro, ele simplesmente virou pra esquerda assim, ó. E daí a galera falou assim: cadê o Alair? Não, o Alair tem que aprender a dirigir aqui. E veio atrás. E daí foram isso, né? A gente fez aí um tempo recorde de Jaguarão até Canelones ali, né? Foi. Ter Montevidéu praticamente. E depois a gente chegou no Betânia. O Betânia era um... Já tinha uma querendo fugir no bordão quando a gente chegou, que eu já não entendi nada, porque tinha duas mulheres. Portão fechado. Tinha duas mulheres e uma moça sentada no chão chorando, e na época eu pensei, na hora eu pensei assim, é alguém do hotel que deve ter levado uma bronca da patroa, do encarregado. Mas eu não tinha entendido ainda que a gente estava indo para uma casa de recuperação e que a moça estava em abstinência, por isso queria fugir. Aí que eu fui entender no outro dia, quando... Sabe quando a gente crise de entendeu? abstinência. A gente só entendeu quando não tinha faca, né? A gente só tinha garfo para comer. E daí a gente falou, cara, tem alguma coisa de errado aqui. E daí a gente ligou os pontos, né? Era um lar de recuperação. E por isso que não tinha faca, senão eles iam acabar cometendo contra a própria vida. Ali começou a Mas saga... ali o lugar tava legal, só que o quarto eram para 6, né, por pessoa. Ali começou, quarto e um banheiro só, né? Ali começou a saga do Aí hotel já do Uruguai, viu, né? no caso, né? Não do Brasil. Do Brasil foi de Jaguarão. Era 3 biliches, 6 marmanjos e um banheiro dentro do quarto, imagina. E eu levei azar, porque... E o Evandro disse assim, cara, tu vai dormir aqui com os outros ciclistas? Eu disse, eu vou. Pô, vai me deixar junto com o Rodrigo e com a Laí, cara. E com o Trava. O Adame junto, todo mundo. As motosserras roncava que trabalhavam a noite toda. Roncava o Rodrigo, roncava o Traba, que era o uruguaio mecânico, ajudante nosso, e roncava o chefe de equipe lá, o treinador, chefe de equipe, de tudo um pouco. Olha aí, misericórdia. Cara, era muito barulho. Mas no fim o cara tá tão cansado que o cara acaba dormindo, o cara deita e dorme, né? E vira pro lado e pode tocar fogo no negócio que o cara tá dormindo ali. Não? Foram 2 dias lá, né? 2 dias. 2 dias no Betânia, né? Daí, aquele dia que a gente chegou, o segundo dia a gente chegou, vocês já foram treinar, né? Sim, a gente chegou, já se trocou e já foi treinar, né? Isso. A gente foi pra rodovia ali, até na rotatória lá da bandeira, lembra? Eu acho que foi no segundo dia a rotatória treinar a bandeira. A gente foi um pouquinho antes. Foi. A gente, o que é o terceiro dia, né? Que foi eles acordaram de manhã e já foram treinar, lembra? Tomaram café da manhã. Café da manhã, né, cara? Sem faca. Nunca tinha faca. Isso é porque a gente não chegou na parte da alimentação ainda. Calma, Não, a alimentação, o cardápio era um cardápio maravilhoso, regado a... Macarrão. E carne moída. Acabou o cardápio. Vamos continuar. Tem umas situações aí. Tinha um arroz à grega com um franguinho, né? Frio. Arroz à grega. Era um arroz branco, uma batata... Picada fria, gelado. Esse era a comida. Mas assim, não dá pra reclamar, né? Não, ali ainda tinha até café da tarde. Cara. Tinha um cafezinho com bolacha recheada e tudo. Era bom. Na tiazinha lá? Na tiazinha. Aquela que a gente teve que comprar ela com chocolate. No terceiro dia a gente fez... Vocês treinaram de manhã, né? A gente fez fotos à tarde e depois a gente foi buscar pro Congresso Técnico buscar o carro. E você começou a brigaceira no Congresso Técnico, não tava, né? Mas que o pau já pegou, já... Perdeu. O Congresso Técnico foi massa. Se aplica el reglamento, no puede correr los 7. Si se aplica el reglamento, no puede correr los 7, lleva. Porque se accidentó
Porque até então, assim, era o nosso segundo dia no Uruguai, né? Então, assim, o meu espanhol, ele é muito ruim, mas ele tava péssimo ainda, né? E os caras começaram a discutir do meu lado. E eu falei, cara, isso aqui eles vão brigar? Eles vão brigar no soco. E eles começaram... E daqui a pouco um falou que não podia e não sei o quê. No final, se entenderam, né? E no final, a equipe que discutiu... É que ganhou a volta. Foi que ganhou a volta. Foi o Náutico. Sim. Essa foi o coisa. Maldonado, né? É. Eu até coloquei que houve discussão entre as equipes. Porque eles decidiram uma coisa. É, porque as equipes uruguaias podiam correr com 7 atletas, sendo um estrangeiro. E eles tinham que trocar o atleta estrangeiro dele, porque o que era para estava inscrito não vinha, ia ser outro. Isso era uma das coisas, e a outra era que eles tinham um atleta uruguaio que se naturalizou argentino, e aí eles não consideravam ele como uruguaio, então eles estavam com 2 estrangeiros na equipe, e aí a outra equipe não deixava. Sei que eles estavam se brigando. No final das contas, se resolveram lá, né? Ele ficou brabo, né? Ele pegou o kit dele, saiu fora. Pegou, tal. saiu brigando. E daí a gente fez um congresso técnico, né? E daí voltou. Antes do congresso técnico, a gente foi pegar o carro, né? Lá com o Pablo, lá da federação. Aí fomos lá na locadora. Pegamos o carro lá que ia ser o nosso carro da caravana. Tu nem sabe, né? Mas a gente tem uma despesa extra aí com esse carro. Quase 5 mil reais. Vamos pedir uma vaquinha pro pessoal ajudar. Vamos fazer uma vaquinha solidária. Veio uma multa de R$ 2.500. R$ 2.500, porque era 60. Porque era 60 km por hora e passou a 85, e uma multa do Uruguai lá é R$ 2.500, R$ 2.600 a multa. E tinha algum arranhão na tampa traseira, porque estava o Transbike ali. E aí os outros... E olha que o Traba era cuidadoso. 2.000 e pouco foi para consertar a tampa. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, daí acabou o congresso técnico, voltamos, né? Jantamos. A janta foi aquele dia, o Evandro já tinha cantado a fita, né? Come na rua, porque a janta vai ser estranha. E no final ela acabou fazendo um macarrão, né? Com carne moída, prato principal. Foi, não foi? Foi uma coisa assim. Ela fez um pratão de macarrão lá pra gente com ovo e não sei mais o que. Mas E daí começou a volta no dia seguinte. Daí começou assim, começou bem. Não, a volta começou bem, cara. Já tinha Cadê o ônibus? cara da Venezuela. O ônibus é nada. E o cara da Venezuela? Que caiu na valeta. Que caiu na valeta na frente do negócio. E daí o seguinte... Né, com o carro alugado. O cara mergulhou na valeta com o carro. Deve ter vindo também o reparo do carro. E daí o Márcio assim pra mim, ó. Vai lá, filma que começou a volta. Ali, e o carro aqui, ó. Eu tenho imagem desse carro torto assim, ó. Eu vi. E depois, 1 hora depois, chegou atrasado o ônibus com o Ferreira, né? E com o Christian. Chegou atrasado, né? Chegou 1 hora atrasado. Era de noite, nós estávamos lá no meio da rua, esperando o ônibus. Ainda bem que o presidente estava junto com a gente ali, né? Então, isso foi uma coisa boa, né? Porque isso era pra ir pra largada, né? Isso que era pra ir pra largada. Daí, o que aconteceu? Aconteceu a seguinte coisa, fomos pra largada, né? Daí deu tudo certo, né? O pessoal, vocês fizeram ali a parte do check-in ali da largada, que tem um nome aquilo ali, como é que é o nome daquilo? Assinatura de súmula, né? Assinatura de súmula e tal. Ali... E daí eu fui atrás do carro que ia me levar. Daí essa parte, acho que vocês nem sabem. Eu parei num carro e falei assim, cara, eu acho que esse carro aqui, tá todo mundo aqui. Daí eu fui falar com o cara falava super rápido. Daí no final eu entendi que ele falava assim, não, aqui é o carro da secretaria, tu tem que procurar outro carro. Daí eu fui atrás do Pablo, o Pablo falou, não, é aquele carro ali, que era um Kwid. Um Kwid, que era o Kwid da cronometragem. Daí o cara falou assim, o cara olhou pra mim
olhou pra minha mala e falou, cara, não cabe. Também? Ou tua mala não cuide, né? A mala Não dele cabe. com o drone. Não cabe. Daí adivinha quem tava lá? El Loco. Alejandro, El El Loco. Loco. O cara que trouxe a gente de Jaguarão até Canelones lá. Daí entrei com ele no carro e tal. Ele tava com adesivo de auxílio. O carro dele é brasileiro, né? O carro dele é brasileiro, a placa é do Brasil. Tem um adesivo lá, Balneário Camboriú atrás e tal. Não me lembro. Daí daí eu fui com ele, né? A gente saiu, ele falou, ó, tem que largar antes. Daí quando a gente largou ali, cara, sabe quem encostou do meu lado? Encostou do meu lado o teu amigo, o batedor. Ah, O batedor. o policial. Não, o tiozinho da lanterna na moto. Ah, o olho fechado. O olho fechado encostou e Soneca. olhou pra gente e falou assim, já rodei 300 quilômetros. Eu não sei onde, porque aquela moto ali já tinha rodado... Aquela moto fez Primeira volta do Uruguai em 1939. Cara, Tanto é que a gente dizia que ela fazia a volta do Uruguai de olho fechado, né? Porque ele não abria o olho. meu, ele fez... Lembra o capacete aqui atrás, assim, ó? Que coisa estranha aquele tiozinho. O pneu da moto dele era mais liso que essa mesa. Mais fácil? Eu Fácil. lembro o dia que eu fui te buscar pra almoçar, que tinha ficado de pé lá na 33. entrega da premiação. Uhum. Que eu fui te buscar só pra passear, porque tu acabou não almoçando, porque eu disse pra ti, não almoça, porque a comida é péssima, eu também não almocei. Eu comi um pão só. E aí a moto dele tava bem na porta, na entrada do salão ali, eu ainda falei pra ti, eu só olha o pneu já tinha passado a borracha, tinha chegado na lona, na linha, né, aquela... Tava desfiando as lateral, É. não tava? Tava E- desfiando as lateral. E ele andava pra cima e pra baixo aquela moto. Pss, pss. Aquele dia foi legal, porque ali começou a resenha com o Alejandro, né? Porque o Alejandro não tinha liberação pra ficar indo pra frente e pra trás no pelotão. E ele queria ir. Só que o que ele fazia? Ele chegava na moto da polícia, na moto do bater coisa e falou assim, olha, eu tô com a imprensa brasileira e eu preciso ir pra frente. E daí o comissário falava assim pra ele, quando eu falava ele acelerava. E ia embora. Entendeu? E ele passava. E ele fez isso umas duas. Eu acho que no primeiro dia, acho que ele passou 2 vezes o pelotão. Ele encostou uma hora com o Metzger, aquela hora que o Metzger escapou no começo ali. Ele encostou do lado do Metzger e o cara falando pra ele, falou, não, tô fotografando aqui, deixei eu aqui. E aí começou a história do Alejandro, né? No negócio. Mas ele não durou quantos dias? 5 etapas? 5 etapas. Na quinta etapa ele foi... Na quinta etapa a gente conta a história. E daí aquele dia foi legal, porque a gente chegamos em Roxas, né? Roxas. Rocha. Roxas. E daí o Alex, lembra aquela cena do Alex batendo bola com os meninos? Que os moleques jogaram a bola pra ele pro outro lado, ele fez a embaixadinha. tá? Sim. Na Foi escola ali. Foi na escola, foi ali que eles fizeram. Se a gente tem imagem disso. O almoço foi o prato típico local, macarrão com carne moída, né? Só para explicar aqui pro E não pessoal, pode né, esquecer da sobremesa. Banana. que entender como é que funciona, né? Então, a gente conseguiu um convite para correr a volta do Uruguai, porque para correr a volta do Uruguai não é simplesmente se inscrever e correr. Então, lá no início da minha ideia de correr a volta do Uruguai, eu precisava de ter uma equipe que pudesse correr a volta do Uruguai e eu estar nessa equipe. Então, desde o início, eu pensei na equipe de Rio do Sul, porque uma que a gente também patrocina a equipe, né, com a Marcimar Esportes, com os uniformes, e também porque tem uma relação com a equipe, com a Royal Ciclo de muitos anos, desde a época da Metal Ciclo, lá nos anos que eu fui para a Olimpíada, em 92 e tal. Então, tem uma história ali com o ciclismo. E aí, precisava conseguir um convite para correr a volta do Uruguai, porque tem muitas equipes que querem participar, mas se a organização, a federação lá que decide quem que vai, das equipes estrangeiras. E aí fui entrando em contato com o pessoal, os amigos, né? O Carlito ali de Brusque, o Pablo, eles mandaram mensagens lá para o Uruguai, o Ramiro Cabreira também, que é da Royal Pro. E foram falando até que chegou
que consegui falar com o presidente da federação, que é o Pablo, e ele contei a minha intenção e ele gostou da ideia e disse, então eu vou mandar um convite para vocês. E o que consiste o convite? Então a gente tem o direito de largar a prova e a federação ali ajuda com alguns custos, que é hospedagem e alimentação. Só que a gente hospedagem e alimentação conforme eles nos cedem, né? Porque são mais de 10 dias ali que a gente teve no Uruguai. Então, normalmente essa alimentação é algum clube da cidade, né? Uma entidade da cidade, sei lá, um grupo do presídio. Sei lá, sempre tem a comida de alguma coisa que serve. E aí, geralmente, o cardápio, como é para ciclista, né? Macarrão com carne moída é o cardápio para atleta, que está competindo a volta. Só que aí é de meio-dia e de noite, todo dia, né? Mas só para entender, assim, então a gente chegava lá e ia almoçar onde que a organização nos passava, né? O primeiro dia já foi. O primeiro dia a gente saiu e deslocou de Roxas até 33. Era aquela estrada de chão, lembra? 180 foi, né? Acho que foi 180, não foi? Um deslocamento? Não, cara, acho que... Não, foi 20 km só de estrada de chão. Lembra que aquela estrada de chão horrível? Que batia tudo e a gente falou, o ônibus vai destruir, vai se desmanchar. Né? Então, nesse dia que tinha neutralizado, que tinha... Depois da etapa, né? Depois da etapa. Isso então, foi depois da etapa. A gente acha que demorou, né? Os comissários da prova ali, inclusive o colombiano, tudo, eles chegaram, era quase 10 horas da noite, porque a van quebrou o cardan lá no meio verdade. da buraqueira. Sério? Sim. Eles falaram da van, aquela van que a gente veio de Jaguarão com a gente, ela quebrou, não sei por quê. Eles andavam devagarinho. E daí a gente teve o primeiro jantar fora do Betânia, que foi aquele jantar que a gente chegou, lembra disso? O gordinho lá? Não pode falar gordinho, né, cara? Tá, né? Aquele do pano de prato em cima do coisa. Era na quadra Sport, era uma coisa assim bem retirada, lembra? Era um bandejão de alumínio, lembra? Lembro. Como é que ele serviu? Colado na minha mão, saltava a bandeja. Era uma bandeja de alumínio, né? Uma bandeja grande, e o tiozinho tinha uma panela, que era... A panela não era um negócio quadrado, assim, um tacho, com macarrão, e daí ele fazia assim, né? Pá! E daí ele olhava pra ti assim, carne, e daí vinha uma concha, que era uma concha desse tamanho, e daí pegava a conchada e... A parte boa era o queijo. O queijo, né? Que era um queijo, um pacote de 1 quilo de queijo ralado, ia por cima e tal. Mas a hora que eu lembro até, cara, isso foi bem marcante pra mim, assim, porque na hora que eu peguei a bandeja, que eu coloquei a mão assim, eu peguei a bandeja assim, a bandeja tava melada embaixo, assim, sabe, grudenta, assim, ó. Que saudade da casa. Cara, e daí foi muito engraçado, porque eu sentei, né, e eu tava com a cabeça pronta pra aquilo, né, tipo, eu já sabia que ia comer tudo. Daí o Evandro olha pra mim e fala assim... Qual é que é? Aí, parceiro, qual é a tua galeria? Qual a tua galeria? Cara, aquele dia eu passei mal, de tanto que eu ri. Foi muito engraçado. Jesus amado. Daí a gente volta pro hotel, tá o Alair e o Traba no corredor arrumando as bikes do hotel. Arrumando e o... também teve vários problemas, né? Quebrou o quadro. A gente teve um acidente no primeiro dia, na verdade, né? Foi. Foi. Que o Matheus bateu atrás do Metzger. Foi nesse dia. Foi nesse dia que o Matheus bateu, faltando pouco, cara. Faltando 60 km pra acabar a etapa, né? Por aí, alguma coisa assim. O Cabrini bateu atrás do Metzger. E o bom é que a comunicação é perfeita, né? No pelotão, né? Então, não existe rádio comunicador, né? Existe uma rádio... Você sintoniza no rádio do carro, que era 89.9. Mas eu nunca pegava, porque eu tava lá atrás no final da fila e a Tupi tá lá na outra ponta, então eu nunca pegava essa rádio. E aí eu me lembro que o Alair me ligou
A sorte é que no Uruguai o sinal de celular é muito bom, né? Por ela ser um país plano, não tem montanha, com né? pouca montanha, o sinal é bem abrangente lá. E aí eu me lembro que o Aleir me ligou, Tais aonde? Eu estou aqui atrás do pelotão. Eu disse, bota para o acostamento e vem que precisa da bike dentro da Ducati. Aí eu peguei o acostamento, comecei a passar todo mundo pelo acostamento. Quando eu olhei assim, já tinha visto o bolo de bicicleta e já vi o Aleir cabeçada na mão. E aí a gente chegou ali, tirou as bikes, enfim, mas o Matheus não conseguiu continuar. O Matheus teve problema no STI dele. No STI, né? E aí também tinha que trocar O pedal não servia. pedal clipe, enfim, aí não... Ele acabou. Ele também acabou se machucando um pouco. Só o Médici conseguiu largar de novo. O Gabriel conseguiu encostar no pelotão de volta, né? Porque pegou a bicicleta reserva. Não. Conseguiu voltar, né? Ainda chegou. Mas quebrou o quadro, partiu. Partiu o triângulo traseiro. A pancada foi bem violenta. Foi bem naqueles pedaços de obra, né? Teve uns tombos que... Assim, pra dizer a verdade, eu não vi tombo nenhum, né? Teve pra trás. Eu tava mais na frente e não vi. Eu não vi nenhum tombo na primeira etapa, né? Depois teve uma outra que eu acabei ficando envolvido, mas não cheguei a cair. Mas nesse dia, no primeiro dia, todos os tombos que tiveram, eu só escutei, assim, que tinha barulho de tombo, barulho de tombo, né? Porque tem freada e... Mas no dia do Matheus, o Guilherme também caiu, né? Sim. E eu acho que o Alex também caiu, né? Alex eu não sei. O Guilherme caiu, de certeza. Mas eu vi assim, olhando as imagens de modo geral, o que eu vou te dizer é o seguinte, Márcio, assim, ó, olhando da câmera 360, olhando o drone, tu vê sempre que é teu posicionamento, a tua expertise ali, o teu conhecimento de andar na prova, te colocou numa posição que ela te prevalecia nesses pontos, sabe, de queda, porque tu sempre tava numa posição muito boa. E engraçado que tem a chegada em Trinidad, a chegada em Trinidad tu escapou pra chegar. E, cara, era uma chegada naquela curva, lembra que tu falava assim, onde que tem uma curva aqui? Parece um cotovelo. Sim. E o Márcio escapou ali, passou, depois o pessoal, claro, acaba alcançando, né? Mas... E depois aconteceu a queda, inclusive, que a gente tem filmado. Na outra curva ali. Mas sempre tá muito bem colocado. Ou nunca tá enfiado no meio. Isso acaba... né? Um pouco... Eu acho que com o tempo, com a idade, a gente não arrisca tanto. Então, tipo, eu tentava evitar de ficar num lugar muito no meio, porque quanto mais no meio, você tem mais proteção do vento, né? Você tá mais poupando energia. Talvez até onde como eu andava, gastava mais energia do que se estivesse mais no meio ali. Mas eu preferia fazer assim do que me arriscar muito, assim. Então, tipo, no sprint final, assim, eu nunca fui muito bom de sprint mesmo e, tipo, sei que se eu me enfiasse ali, me arriscasse, por exemplo, em vez de chegar em 30º, ia chegar em, sei lá, 18º, não ia mudar nada, porque não muda nada, só muda os 3 primeiros, né, que tem bonificação de tempo e que vão no pódio. Então, me arriscar ali até se envolver numa queda, alguma coisa para ganhar algumas posições não influenciava. Então, eu não acabava andando em lugares assim que eu me sentia mais seguro, né? E o pneu ajudou? A gente até comentou sobre isso, né? Eu corri com o pneu 32, né? E a outra vez que eu tinha corrido, eu corri com o pneu 21 lá. 21 para 32, cara, é uma diferença absurda de pneu. Mas assim, nós corremos, né? O restante da equipe eu acho que estava com o pneu 28. E a gente correu a volta, os 10 dias de volta, e nós não tivemos nenhum furo de pneu, nenhum ciclista. Mas também, no Uruguai, é um tapete, né? Os asfaltos lá tem que tirar o chapéu. Não tem um buraco, não tem um grão de areia no meio da pista. Não tem tachão, que a gente tem aqui, né? Esses tachões aqui, grandes aqui, principalmente aqui no sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é cheio.
E lá não tem isso, então... E outra coisa é o acostamento ser o mesmo nível da pista. E ele só tem a faixa. Então, você pode andar com o pelotão ali, metade no acostamento, metade na pista, e ficar tranquilo, que você não vai... Não tem aquele desnível para ficar subindo e descendo, né? Então, isso aí também ajuda bastante. Então, o asfalto no Uruguai, cara, isso sim era um sonho para treinar na região da... Eu não furei nenhum pneu lá, ninguém furou. A gente foi treinar aqui na primeira semana que fui treinar aqui, já furamos. Teve um treino ali, nós estávamos em 5, acho que furamos 4 pneus. Essa era uma informação que eu não tinha furado nenhum da equipe. Não, ninguém furou. Cara, que coisa. Que coisa doida. Bom, vamos lá. Então, no quinto dia, lá no dia 11 A gente usa o pneu Continental, tubeless, né? Todo mundo rodou de tubeless lá? Todo mundo rodou de tubeless. Então até pode ter tido algum furinho pequeno, alguma coisa, mas que vedou, então mais ninguém precisou parar para trocar nada. A gente teve no treino de vocês, né? A gente teve um No problema. treino teve um pneu que tava vazando, que até trocou. No treino sim. No treino sim, eu lembro que Acho tal foi que o Guilherme, Magno. né? O Magno. O Magno tinha um pneu furado lá, que tava babando mas lá. foi no treino e depois na prova não... Não tinha nada. No quinto dia no quinto dia corrido, no segundo dia de prova, a gente já tinha um contrarrelógio por equipe. E daí esse contrarrelógio por equipe, a gente teve Foi meio atrapalhado, né? Foi bem atrapalhado. Eu acho que a gente começou a volta mais atrapalhada, terminamos mais organizados, vamos dizer assim. Eu acho que foi... acho que todo mundo foi aprendendo, né? O Evandro, por exemplo, era novato numa volta, depois vai pegando o jeito, no fim tava... andando no pelotão. Eu acho que todo mundo era um pouco inexperiente. Mas no contrarrelógio por equipe aconteceram algumas coisas que foram erradas. Primeiro, cara, a gente foi muito tarde para a largada. Chegamos em cima da hora. Aí falou que era para ir... Aí, tipo assim, o pessoal foi com a bicicleta de estrada, eu fui com a de contrarrelógio. Aí o chip ficou no hotel, porque Eu fui buscar o chip. Ah, tu foi buscar o chip, verdade. porque ficou na outra bike, só que eu não sabia que tinha que trocar o chip. Aí ficou na bike do hotel e faltava 20 minutos para largar, o Evandro Aí que nem um louco. que nem louco lá no hotel para buscar tirar o chip da outra bike para voltar para colocar. Sempre bombeiro. Daí, tipo assim, já começou errado, né? Já começou errado, porque, tipo, chegamos muito em cima da hora. Não, foi uma falha. E aí a gente largou, o Magno saiu puxando, saiu forte, e logo já tinha uma curva, e aí, assim, aconteceu foi o Gabriel, o Guilherme, a gente foi revezando, entrou muito forte, o Magno não encaixou na roda, nós não vimos, não escutamos, eu não escutei. E a gente tava com capacete contra-relógio que tampa o ouvido, né? Ele é fechado, então você não escuta praticamente nada com o vento ali. Quando eu vi, o Magno já estava para trás, aí eu não sabia se a gente esperava, o que aconteceu, eu não sabia se tinha furado. E, enfim, talvez a gente tivesse conversado melhor isso antes, ou treinado melhor isso junto. Mas como acontece, né? A gente... Um mora numa cidade, outro na outra, outro outra. Eu que nem eu falei, eu fazia anos que nem corria. E a gente não treinou contra relógio por equipe. É um negócio que pegou ali na hora, tá? E aí aconteceu que o Magno acabou ficando cortado. A gente decidiu não esperar, porque ele não sabia se ia esperar para perder mais tempo ainda. Pode ser que tava um problema mecânico. E fomos nós, e ele acabou ficando para trás e perdeu tempo, né? E eu acho até que deveria, né, se fosse voltar atrás, a gente ia voltar muitas coisas que nós erramos ali, mas nós não poderíamos deixar ninguém para trás, porque todos tinham chance na classificação até aquele momento, e o próprio Magno
já tinha ganho 3 voltas do Uruguai e depois mostrou que estava bem, ganhou etapa, inclusive, depois. Então, se ele não tivesse perdido tempo, podia estar melhor na classificação depois, né? Mas foi um dia de atrapalhadas, vamos dizer assim. Nós fizemos muita coisa que começou errado e não deu muito certo aquele dia ali. Aquele dia começou a tietagem do Márcio, né, Evandro? Lembra? Começou o pessoal atrás do Márcio, e veio um comissário. Era um comissário aquele senhor? Ah, o Carlito Antunes? É. Foi em 33, né? Não, foi lá em... Foi em 33. Era 33 a prova. O contra-relógio de equipe foi em 33. Foi em 33, o Carlito Antunes, ele já morou até em Brusque, inclusive. É um amigo aí do Uruguai. Já foi comissário da UCI, ele veio aqui na volta de Santa Catarina, lá nos anos 90, 91, ele foi comissário na volta de Santa Catarina. E acho que ele tá com uns 80 e poucos anos, né? Normal, idade média, né? Pedala ainda. Tá? Já veio correr o desafio Márcio Maia, né? Fizendo na Pedra Branca. Nas épocas lá ele tinha 74, 75 mais ou menos. Já faz muito tempo, então ele deve estar... Não sei a idade certa dele, mas é mais de 80. A gente viu que o povo é bem antigo lá, né? Bem antigo. O povo lá é diferente. Da parte de o pessoal que organiza a prova, dos técnicos e coisas, tudo são um pouco mais avançada a idade, né? Até o ciclista agora, né? Querendo correr com 50 anos, né? Acho que eu fui pro lugar certo, né? Aquele dia a gente, depois da prova de eram os mesmos comissários de 26 anos atrás, né? Não. Sério? Alguns acho que era. Porque a mulher lá que contava lá no contra-relógio, lá na largada lá, ela ainda falou na hora lá assim, etc, depois de muitos anos, etc. E ela ainda comentou. Eu não lembro certo, mas eu acho que ela foi comissária lá na outra vez também. Eu tenho certeza absoluta que os alto-falantes da prova eram 26 anos atrás. Não, esse eu tenho certeza. Exceção de muito mais. Né? Eu acho que muito mais, né? Dos 50 no mínimo. Foi uma licitação há muito tempo atrás. Aquele dia, depois da prova de contrarrelógio de equipe, a gente teve a chegada lá em Melo. Isso. Né? Foi... 140. Choveu, né? Na chegada, lembra? Choveu após a chegada. Após a chegada, isso. choveu. Isso. Foi a etapa que daí o Magno acabou escapando com outro atleta lá e andaram 100 km, acho, na fuga, né? Foi, verdade. Foram alcançados no finalzinho. Foi aquele que o Magno falou pra vai na frente, e o cara... Não aguentava mais com ele, né? Não dava conta. Aí que tem o hotel. Essa etapa de Melo foi aquela etapa que eu não almocei porque tu falou pra mim, vai ali ver. Eu entrei no restaurante, no comedor, né? Porque era um comedor público. Eu entrei assim, eu olhei, eu vi o dirigente da Venezuela comendo, eu falei, cara, não vai dar. Hoje não tem almoço. Tava meio estranho assim, sabe? Bem estranho. Eu não comi nesse dia também. Tu não comeu nesse dia também? Não, eu peguei o prato, sentei na mesa. Foi o dia que eu te liguei pra pegar. Aí eu olhei pro prato e aí eu... É porque a comida tava fria, né? Aí eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Eu comi, cara. Mas também, né? Morrendo da fome, né? Aí, quando eu tava pensando o que eu ia fazer com aquele prato de comida que eu não ia comer, toca o telefone. Aí tu, vem me buscar. Aí o médico que tava do meu lado, eu só fiz assim, pega. Aí ele assim, sério, pode comer. Olha, já baixou a cabeça e aqui, ó. E eu fui me embora. Aí eu só disse, só quero um pãozinho. Tinha um pãozinho, aí eu saí comendo pão dentro do carro e fui te pegar. Daí a gente foi pro hotel, o hotel não tinha vaga, depois a gente tinha vaga individual. A gente fez um café na beira do... O Márcio foi lá ver uma escola, a gente era pra ficar numa escola, né? O Márcio foi de bike, lembra? Aquele dia aconteceu que aí os senhores lá que estavam cuidando porque os atletas estrangeiros, no caso nós, a seleção da Venezuela, a equipe da Swift e
uma outra equipe da Argentina, né, que eram... Os hotéis era a organização que providenciava. Então, chegamos nós no hotel. Não, Brasil não é aqui. O ciclo não é aqui, é num outro hotel, é num alojamento. Aí tentei falar com o presidente, não, lá aqui no alojamento. Aí fui lá para ver. Isso. Só que já cheguei lá, perguntei, mas tem roupa de cama, tem toalha, tem... Não tem nada, só tem um colchão. Mas, cara, então não tem como, né? Aí eu liguei pro Pablo, que é o presidente da Federação do Uruguai, mas no fim tirou uma pessoa da organização daqui, outra dali, e no final das contas a gente ficou bem pra caramba, né? Ficou. Aquele hotel ele era bonzinho, né? Era aquele que a gente ficou individual, lembra? Isso, eu fiquei num quarto sozinho embaixo, nós ficamos num quarto individual, Eu fiquei num quarto Alguns tinham quarto individual. Foi muito bom. E daí à noite a gente saiu pra jantar. Foi um dos melhorzinhos. Isso, foi uma Foi o pizzaria. dia que eu me emocionei. Da pizzaria. Meu, a hora que a mulher trouxe a batata frita com carne pra mim, eu quase chorei. Foi. Quase chorei. E ainda tinha aquele show, lembra? Foi a primeira janta, no caso, né? Com faca. Fora do roteiro. Foi a primeira janta com faca. Fora do roteiro. Ali a gente deu o nosso grito de... Independência ou morte. Vou comer alguma coisa. Daí no sexto dia, corrido, né? A gente foi, no dia 12 lá, a gente foi... Lembra que deu aquela confusão, que a gente tinha deslocamento, daí a gente foi para um lugar chamado Las Toscas. E daí o pessoal, como bom Uruguai, né? Se discutiram lá e falaram que o asfalto era ruim. Cara, asfalto ruim lá, a gente corre, né? Na volta de Goiás, porque correu, meu Deus do céu, né? Sim. Era só buraqueira, no final não tinha nem asfalto, porque eles tinham arrancado o asfalto para poder fazer o asfalto novo, tinha só a terra. E era na chegada e todo mundo correu, ninguém reclamou. Lá, não sei, sempre teve na volta do Uruguai, sempre tem algum dia de protesto. Eu acho que é coisa política, porque não pode. Mas assim, ó, tá, beleza. Daí a gente fez aquela largada lá na frente da Marfrig lá, que foi lá no Catavento, daí foi uma largada da amizade, foi uma chegada da amizade. Mas então, assim, o Náutico colocou quantos lá na chegada da amizade? Não, ninguém, né? Não tinha? Não, porque eram os últimos da classificação geral. Aí foi feito só uma prova de 50 quilômetros. E a prova estava valendo normal, não tinha... Para a organização estava tudo certo. Mas os ciclistas decidiram, né? Os ciclistas uruguaios, a gente como está como convidado ali só vai seguir o fluxo. Vieram com uma listinha lá dos últimos da geral e começaram a chamar os nomes. Ó, você, vai para fuga. Aí alguns... acho que eram uns 8, né? Foram pra frente, que eram para decidir entre eles ali. Cara, os caras não conseguiu abrir do pelotão. Que diminuiu o ritmo para os caras escaparem. Eles não conseguiam. Daí eu disse, cara, os caras têm que... É que daí eles começaram a se marcar entre eles, aí a gente tinha que diminuir. Eu disse, meu Deus. Esse dia chegava naquela aí tá, até que enfim que eles foram... Abriram um pouco do pelotão. Daqui a pouco eu sei que olharam para um cara assim, ei, você tinha que estar na fuga? Aí o cara assim, eu? Cara, você tá entre os últimos da geral, você tinha que estar na fuga. Vai pra fuga. Aí mandaram o cara, lá foi o cara perseguindo os outros caras estavam 200 metros na frente já. Aí o cara saiu, aí perdeu o bilhete do trem ali, ó, cara, a chance da vida dele ganhar a etapa da volta do Uruguai. O cara perdeu a... Nossa. Enfim, aí chegou a fuga dos últimos da geral ali, que tinham sido combinado. E aí se decidiram entre eles. Lá na frente foi a corrida da vida, mas o pelotão chegou ali 2 minutos atrás, né? Chegou de mão dada. O pelotão chegou inteiro de mão dada. A gente chegou antes, né, Evandro? A gente aproveitou, chegou antes e foi comer um sorvetinho. Boa.
Ali eu... Excelente sorvete. Excelente sorvete. Doce Vocês de- chegaram a comer sorvete doce de leite, né? Não, Dulce de cheguei. leite. Doce de leite. O sorvete era muito bom. Daí a gente... O sorvete era tão bom que ele comeu meio quilo de sorvete sozinho. E ali era a cidade da mãe do Da mãe Ramiro do Cabreira. Ramiro, isso, Da cara. mãe do Isso, Ramiro isso, e do Hotel isso. Fantasma. É, a mãe do Isso, Ramiro foi ainda o Hotel Fantasma, pegou né? toda a roupa da gente, levou pra lavar, Isso. secou. tudo. Era o Hotel Fantasma, né? Era aquele hotel top? Conta pra gente do hotel como é que é. Ali onde rodaram o filme Fred Krueger. Olha, quando eu entrei no quarto, eu pensei assim, cara, o Evandro vai ter uns 30 tipos de coisa ruim aqui. O hotel, só pra ter uma noção, o Márcio já ficava hospedado ali naquele hotel. Em 99 já era assim. Já era assim, ele já era ruim, ele só piorou. Aí o Magno tinha falado que tinha ficado no ano anterior e quando saiu disse, ó, ano que vem não tá mais aqui, vai cair. E ele não caiu. E a gente fez um tour no hotel, né? Sim, eu tenho um vídeo e tudo, eu mandei um vídeo até pro um conhecido meu em Brusque, que na verdade o dono do hotel, ele é aqueles acumulador, né? Igual tem nos Estados Unidos, né? O pessoal que... Ele tinha 3 BMW velha guardadas no fundo do hotel, um Honda Accord, um Peugeot 206, perigo botar fogo no hotel, né? Que pega fogo parado. Tinha 2 jet ski lá dos anos 90 jogado. Garrafa vazia, devia ter umas 1000 garrafas vazias jogadas num canto lá. Telefone velho, geladeira velha, máquina de café velha, tudo que tu podes Até na imaginar. recepção lá, que tinha toca-disco. Cara, nunca vi tanta coisa. Sim, ó. E o... Bolo, ácaro, Até a poeira era de 1990. mofo. Cara, assim, um negócio absurdo. Eu lembro de a gente tá sentado na cama e a cama na frente pra porta e a porta dava pra escada, né? Porque o elevador tava quebrado. Sim, Desde faz 1973. Manutenção. E daí eu olhei assim no chão, eu lembro certinho de ver assim, ó... Brilhar o chão. Aonde o pessoal andava, porque dos lados era só pó. E aquele berço quebrado com a foto da menina? Tem o berço quebrado. A gente abriu a porta do armário, que é o armário de apoio, né? Que todo hotel no corredor tem um armário de apoio para camareira, né? Para o pessoal da limpeza. Então tem que estar. Cada andar tem o seu pessoal da armário. limpeza tava difícil. E a gente abriu essa porta, tinha sabonete usado, garrafa vazia, tinha tanto lixo ali dentro. Inclusive tinha uma pazinha com lixo que alguém tinha recolheu de algum cômodo ali e tava o lixo ali Na pazinha. na pazinha ali, a pazinha cheia de lixo. O ingresso de 1930. Na verdade, o banheiro, né? O banheiro tava... O tubo de água quente tava fechado com durepox, devia ter furou de Tivesse. fechado. O reboco do teto tava caindo todo. Aí E o ar-condicionado? o ar-condicionado, se nós tivéssemos ligado, morria todo mundo. Acabava a volta do Uruguai ali. E tanto ácaro que tinha dentro. Eu só me lembro que eu mentalizei assim, se eu vou tomar banho... Não, se eu não me engano foi ali, eu não me lembro, teve mas eu acho que foi ali, que eu tava tomando banho e eu senti assim uma água no pé, eu olhei, a água tava pra cima do meu pé, não descia, meu pé tava já submerso. Aí eu só me lembro que eu tomei um banho e disse, eu vou pra cama, vou me deitar, vou ficar bem paradinho, não vou nem me mexer, vou deitar na posição e ficar. Porque eu imaginei, né, a quantidade de ácaro, né, que tinha naquela roupa de cama, naquele colchão, né? Meu, era tudo muito velho e muito sujo, né? O reboco pendurado assim, parte do reboco caindo assim, né? Eu encostei a mão na parede, lembra? Eu encostei a mão na parede, assim, a hora que eu tirei, o reboco veio na mão, uns pedaços, assim. Na mão era azul, verde, sei lá que cor que era aquilo. Só teve uma coisa que, nesse dia, que assim, que eu acho que era um pouco pior do que o hotel. Eu sabia que tu ia falar. Foi quando eu entrei no quarto.
Mas ele não pode falar aqui, senão vai dar B.O. Mas foi quando eu entrei, botei a cabeça na porta do quarto A gente diz o que é, mas não diz quem é. do mecânico e do chefe de equipe. Ali eles ganharam do hotel. Eles ganharam do hotel. Tava ruim lá. Lá tava bem ruim o quarto deles. Eu acho que não tava bem limpo o quarto deles aquele dia. Tava meio azedo, né, cara? Tava bem um cheiro ruim, um cheiro de chulé tinha no quarto, Nossa, né, cara? né? Infelizmente eles pegaram aquele quarto que era o quarto mais fedido que tinha lá, né? No dia seguinte, esse dia de... Fiquei com vocês, né? Tu me levou até lá em Sim. cima no catavento lá pra fazer as imagens e tal. No dia seguinte, o Alejandro também não podia me levar e eu fiquei contigo. E a largada era na estrada. Esse dia foi o dia do índio. Esse foi o dia do índio. Eu fui contigo, teve a queda, Márcio. Aquela Sim. queda que tu se envolveu. Eu me envolvi na queda, mas não cheguei a cair. Fiquei no meio Foi caindo gente de um lado pro outro e eu freiei. E o cara que vinha atrás de mim bateu na minha bike. Eu passei por cima de outro caído, mas eu fiquei parado no meio do tombo em pé. Aí deu uma arriscada na bike ali um pouquinho só, mas consegui já sair, não tive problema nenhum. Mas foi o dia que deu uns 49 de média, acho, nessa etapa aí também. E aí esse dia aí que tava o índio escutando a rádio, vendo... Charrua. Escutando. O pessoal muitos que viram o vídeo acharam que era tipo pegar uma cena de um filme que foi montada ali para começar o vídeo da prova, e acho que tem muita gente que não entendeu que é o índio lá do Uruguai que estava escutando a volta na rádio. Porque é difícil ver um índio raiz daquele jeito. A gente tá acostumado com os nossos índios que eles vendem cestinho no semáforo, né? Vendem coisinha Faz na a palhinha praia. atrasada. Um índio raiz, né? Aquele ali é o índio raiz, né? Cara, os ossos pendurados no pescoço, radinho de pilha e na aquilo mão, ali né? era de manhã cedo, aquele dia tava friozinho, tava uns 12 graus, né? A gente tava até de blusa, e ele tava ali sem camisa, na beira da rodovia, em cima do cavalo. Mas aquele dia foi muito doido, porque a largada foi na beira da estrada, lembra? A gente não conseguiu parar o carro, daí a gente parou o carro mais pra frente. Daí a gente saiu na frente do pessoal, ficou na meta montanha por causa do Metzger, que já tava brigando ali. Eu decolei o drone 2,5 km depois e fui com o drone até lá, até onde o pessoal tava. Isso. Tinha alguém escapado aquele dia e não era nosso. Não tinha. Nosso não tinha ninguém na fuga, Não mas tinha tinha uma fuga, uns 5, 6 atletas, mas eu não conseguia encaixar. E daí aquele dia, esse dia eu vim com o drone em cima de vocês muito baixo. Tem uma cena bem legal, por isso que eu falei pra ti, a tua posição ali, dá pra ver certinho, que tu tá na lateral assim do pelotão, o pelotão se defendendo e o Márcio aqui de boa, sabe? Protegido assim, ó, sempre muito inteligente a tocada, sabe? E foi aquele dia, daí apareceu os caras de cavalo, lembra? Isso. Passaram na nossa frente, eu toquei os boi. Boiada. Toquei a boiada com o drone e tudo mais. E daí a gente saiu atrás de vocês. Quando a gente saiu atrás de vocês, não demorou muito, esse índio tava na beira da estrada. Agora, Evandro, eu não lembro se tu berrou ou se eu vi. Eu o berrei. índio. Porque Eu falei, olha o índio, falei. Que eu tava dirigindo, tu tava mexendo nos teus equipamentos ainda, eu acho. Claro, tava arrumando os equipamentos E do aí carro. eu olhei pra frente assim e vi aquela figura excêntrica no cavalo. Eu disse, pega a câmera ligeiro, olha o índio. E aí consegui... E não tinha como parar nada, né? Tinha que filmar. Não, o Rodrigo passou... A queda eu acho que foi logo depois ali, a queda de vocês. Foi logo depois. Ou foi um pouquinho antes. Eu lembro de alguém ter falado, acho que foi o Metzger que falou, que quando eles estavam na frente, o índio veio pra rua e a polícia cercou ele e apontou a arma, inclusive, pra ele. E daí Alguém falou isso, e daí ele se retirou um pouco mais, assim, tá, o índio, né? Mas, cara, o índio, aquele dia, as minhas imagens foram salvas pelo índio. E ele é tão efetivo no Uruguai, de modo geral, por ser essa tribo charrua, né? Por ser ter toda essa relevância, que ele vem pra capa do documentário, né? E ele aparece, cara, como
Sem dúvida E nenhuma. diga-se passagem, ele tá bem em forma, né? O shape dele tá... Não, cara, ele, bicho é- então, ele foi bem doido. E esse dia a gente chegou, foi a chegada em Paysandu. Quem chegou foi Acho o, que foi. o Leonel. Foi quem chegou foi o Leonel, o venezuelano lá, que fez essa sim. chegada. E daí, meus amigos, a gente ficou naquele alojamento 2 andares. Tipo, não sei se é um convento, não, como é que era aquilo? Lembra? A Swift ficou embaixo, a Swift não roubou nosso aquele dia. Era meio que um negócio, não sei se era dos padres, aquilo. Mas enfim, ali, quando a gente tava ali, eu fiquei por ele lavando as bicicletas naquele dia. Nesse dia ali a gente lavou 11 bicicletas. Nossa. Lavamos 6 road e as 5 road e lavamos mais as contra-relógios todas, inclusive até do Matheus que nem usar, porque tinha essa expectativa que o Magni ia usar, né? Acabou usando, eu acho, né? Aquela sola laranja. A gente lavou ali 11, acho que 10, 11 bicicletas. É, porque o contra-relógio foi no dia seguinte ali. Mas eu Individual. percebi que nesse local ali, eles recebem, acolhem mais pessoas, né? Tem umas meninas hippie ali, se você chegasse a ver, elas vendiam umas plaquinhas de madeira, né? Elas estavam assim num alojamento ali, perto onde a gente estava lavando as garrafinhas. Tinha mais outras pessoas também, outros artistas de rua, assim. Então, Eu não reparei isso. sim, tinha mais gente ali com a gente. Não reparei isso, não. Depois da sequência, ali, a gente foi dar uma volta, eu, tu, o Treba, lá que o Treba caiu e tudo mais, na rua, na calçada. Sim, caiu no centro da cidade. Não Tropeçou sei na se o Márcio calçada. nem sabe, a gente foi lá tomar um café, tomar um sorvete lá, Isso. né? E no dia seguinte teve o contra-relógio individual, que o Márcio não fazia quanto tempo, Márcio? Contra-relógio individual. Com a bike de contra-relógio, eu até corria ano passado, volta em Goiás, teve contra-relógio, mas era com a bike de estrada, né? Uhum. Mas com a bike de contra-relógio, desde 2007, Faz... né? 18 anos fazia que eu não andava com a bike de contra-relógio. E sempre foi a prova que eu gostei, sempre me dei bem, eu ganhei sul-americano, brasileiro, sul-americano, fui medalha em Jogos Pan-Americanos, Campeonato Pan-Americano, tenho diversos títulos em contra-relógio. E nas voltas que eu corri, muitas vezes ganhei no contra-relógio, ganhava o contra-relógio e tirava a diferença às vezes uma diferença que tinha na classificação, tirava, botava bastante tempo em cima. Então o contra-relógio sempre foi a prova que eu gostei de fazer, né? Claro que eu gostava quando eu tinha mais força, né? mas fiz ali o melhor que eu consegui fazer. Eu acho que eu fui 30º, né? Nesse dia aí. Acho que foi um tempo razoável. Foi bom, né? O contra-relógio foi bom. A gente ficou em Paysandu ali, depois a gente largou e foi até Mercedes. Essa etapa foi a etapa que o Magno ganhou, né? Ou não? Foi... Não. Agora eu já não... Não, o Magno ganhou a outra etapa. Nossa, esse dia após o contra-relógio, eu lembro que tinha bastante vento, sim, umas horas. E eu acho que foi esse dia aí que o Magno ganhou até. O Magno ganhou na etapa do cachorro, que o cachorro andou na frente do pelotão. Foi no dia seguinte. E eu tava com... Eu tenho uns probleminha com a altura do cilindro e posição do cilindro, né, cara? E eu tinha mexido e ficou com a ponta do cilindro muito baixa e aí eu fui no carro, pedi uma chave. E peguei a chave, fui na caravana ali, né? Chamei o Alair, veio o carro. Aí deu uma apertadinha ali no parafuso ali, só para dar uma ajustadinha ali, que andando mesmo. E só que daí, aquele momento, cara, com um vento cruzado, começou a cortar tudo. Quando eu tava voltando da caravana pro pelotão, tinha uns 4 pelotão já cortado. Passei uns poucos para conseguir encostar de volta lá na frente. Aí a minha sorte que
que o Rangel, da Swift, também estava na caravana pegando abastecimento. E aí a gente se ajudou ali, foi conseguindo passar o outro grupinho e voltar pro pelotão. Pensei que naquele momento que ia ficar cortado, que não ia conseguir encostar lá na frente não. Foi aquela etapa que nós fizemos uma imagem tua com o Rangel? Será que tu puxando o Rangel? Não sei, não... Quem fez imagem, não sei, eu só não sei Aquela, que... acho que é sábado, né? Eu não lembro. Foi sábado, acho. Foi sábado. Então foi sábado. Nessa etapa do contrarrelógio individual que vocês chegaram lá em Mercedes, foi o dia que pegaram, infelizmente, a tua tampinha do Sumiu, né? Sumiu. Do Tampinhas- suporte do guidão ali. do suporte do guidão ali, subiu, infelizmente. Aquele hotel também era bom, que a gente ficou. Aquele dia eu não jantei, porque a gente já... Eu comi sorvete, lembra? Aquele dia do sorvete, do café. Esse dia aí, acho que não ficava no hotel, né? Fiquei. No Mercedes, sim. No contrarrelógio, sim. Quando a gente chegou lá em Mercedes. Sim, chegou. Foi o hotel. Aham. Foi aquele, eu acho que foi o hotel do... Não foi. Esse foi outro hotel. Bom, no dia seguinte, a gente teve aquela largada, que a gente saiu de Mercedes, o cachorro correu na frente de vocês. Sim, teve um cachorro que correu, acho que uns 5 km na frente do pelotão. Era trecho neutralizado, porque sempre as provas largavam neutralizadas dentro da cidade. Aí ia com velocidade controlada até chegar na rodovia. E aí na rodovia baixava a bandeira, né? Inclusive as quilometragens da volta né, no mapa da volta ali, por exemplo, dava 180 km de prova, mas aí tinha aquele trecho neutralizado que chegou a ter dia que deu 12 km, 15 km. No primeiro dia eu acho que deu 12. Mas sempre dava uns 5, 6 km ali de neutralizado. Esse neutralizado não contava, né? Só valia da hora que baixava a bandeira lá na rodovia. E o cachorro correu na frente lá, um tempão lá. Sei que ele ia fazer a prova toda, cara. Esse dia foi um dia bem emocionante pra todo mundo, assim, porque o cachorro correu na frente. Eu fui cortado, junto com o Alejandro. Aquele dia fui salvo pelo telefone, graças a Deus, né? Porque a gente tava junto, eu e o Alejandro tentando ir pra frente, a gente tava na frente, na verdade. Passou todo o pelotão, a gente foi atrás. Quando a gente tentou passar o pelotão, a Polícia Federal Rodoviária mandou... A gente tinha passado a Polícia Rodoviária, na verdade, e o comissário mandou a gente esperar. Quando o comissário mandou a gente esperar, encostou uma moto na gente e falou pra gente vir pra trás. O Alejandro, não sei se não entendeu o que aconteceu, a gente foi pra trás e depois o Alejandro acelerou e passou o carro, que era o último carro fecha. Quando ele passou o carro fecha, a moto veio, encostou do nosso lado e mandou a gente esperar. Foi isso? Mandou a gente esperar. O Alejandro falou, ué, por quê? E daí, logo depois que passou todo mundo, o Alejandro saiu, encostou do lado do carro da polícia e o cara da polícia falou, não, vocês foram sacados da corrida, né? Vocês foram tirados da corrida. No momento, assim, naquele momento que o cara falou isso, eu olhei pra cara do Alejandro, cara, ele se desmontou, assim, cara. Ele ficou desnorteado, assim, sabe? Ele já começou a tirar o colete, ele tava de colete dentro do carro, ele começou a tirar o colete. Eu falei, velho, o que eu vou fazer agora? Daí eu liguei pro Evandro, falei, Evandro, para aí que a gente vai ter... Daí a gente parou Eu bem... tava pra frente já, né? Tinha passado. tinha passado. Daí o Evandro encostou, cara, uns 5, 10 minutos, né, pra gente encostar, né? Porque já tinha passado todo o comboio, carro e tudo mais. E ele foi lá, arrancou os adesivos que ele tinha no carro. E daí a gente encostou, eu pulei pra dentro do carro, eu falei, tchau, Alejandro e tal, e vamos pra frente. E daí eu fiquei no carro com o Evandro e já articulando algum corte pela estrada de chão. Só que daí o que aconteceu? Daqui a pouco passou a moto da polícia. Lembra disso? Passou a moto da polícia puxando um comboio pra passar o pelotão. O Alejandro passou junto. Ele passou junto. Cara, daí daqui a pouco passou, daí ele falou assim, ele deve estar junto com os caras, tal, não sei o quê. Não deu muito tempo, tá o Alejandro atravessado com o carro, a polícia saindo da moto, ainda encontrar ele assim, ele dando a volta e indo na contramão já, voltando. Sabe? Então a gente ficou, né? A gente falou, cara, que rolo que foi isso. E aquele dia a gente fez o primeiro corte na estrada de chão. Que daí a gente viu que dava pra andar na estrada de chão.
E aquele dia o Magno ganhou em Carmelo. Ele fez a chegada em Carmelo. Eles andaram escapados uns 100 quilômetros, acho, Foi. na fuga. E aí o Magno ganhou o sprint lá na fuga. E no final o pelotão que ia muito forte atrás, estava ali, pega e não pega. Que acho que os últimos 20 quilômetros a gente fez... o pelotão deve ter feito 52, 53 de média, mais ou menos, os últimos Esse 20 dia foi o quilômetros. da Estrada de Chão, né? Foi O corte grande de Estrada de Chão lá. Foi o que a gente saiu em Trindade. Que a gente parou na parte mais baixa, assim, né? Abaixo da rodovia ali, né? Foi. Isso. Foi. O Magno vinha na frente ele mais um, dois, três. Foi aquela né? cena bonita Isso. de drone e tal. Tem. Isso. E daí no dia seguinte, daí a gente teve um almoço com frango e isso tinha sobremesa. Não lembro dessa sobremesa. Lembra que era aquele casebre velho? Que a gente chegou, o frango tava quentinho e tinha sobremesa e tal. Era um negócio tapado com folha de zinco, assim, ó. Esse mesmo. Ali a comida era boa, né? A comida era né? boa ali? A comida Tinha era boa. o pote de sobremesa, lembra? Isso. A gente deu uma bobeada, perdemos o Isso, Venezuela foi lá e banho-maria, pegou né? tudo. É, a gente perdeu o banho-maria, o verdade, bolinho de verdade. leite. E daí no dia seguinte... E nesse dia ali, Agora tem história. a gente ficou sem hotel. Era isso que eu ia te falar. E aí? Ficamos sem hotel no dia seguinte. Não, mas nesse... Deu aquele... Não, mas nesse Não, dia... o dia que o Gabriel ganhou aí. Nesse dia do cara, sem hotel. nesse dia desse... Dia seguinte que o Gabriel ganhou. Não, mas nesse dia ali, onde tinha essa comida ali com sobremesa, nesse dia eu fiquei sem hotel. Sim. Eu, o Alair e o Traba fomos dormir no Airbnb depois de muitas horas de peleja. Isso. Foi aquela Eu fui do hotel da Swift. Que a Swift pegou o hotel. Eu acho que foi esse dia, né? Que lembra que eu voltei... Ah, sim. Peraí. Foi sim. O Magno ganhou a etapa, a gente ficou, os corchão. Eu voltei lá, foi o dia que eu fui pegar minha roupa na transportadora, que a tiazinha tinha esquecido. É, isso aí. E foi o dia que eu fui lá buscar, na janta, vocês estavam jantando, eu fui lá buscar o massagista, lembra? Para levar lá Ah, sim. no Tortuga. No Tortuga, isso aí. Agora tô lembrando o nome. Naquela hora ali, eu ainda não tinha jantado, eu tava de rolo, porque a gente entrou na casa do Airbnb, era 8h30, quando deram a localização para nós. Eu só descarreguei, aí peguei o carro pequeno e o Traba, e aí eu vim pro centro para pegar a minha roupa, e aí eu já ia levar o cara. Aí quando eu cheguei ali, não tinha servido a janta ainda. Aí eu fiquei esperando o massagista jantar, e aí botei no carro, passei, peguei minha roupa, fui levar lá no Tortuga. Aí eu deixei lá no Tortuga e aí tava aí o Traba. Aí eu fiz um test drive com o Onix. O que aconteceu lá? Aí eu incorporei o Carlos Cunha, né? Por isso que tem que pagar o concerto. Não. Eu não estraguei nada, só capim no teto, no vidro. Eu dei uns 40 cavalos de pau no pasto que tinha. Era um pasto, né? Era um pasto. E aí quase matei o Traba do coração e aí vim embora, né? Aí já era 9h30 da noite. Aí nós fomos limpar de bicicleta, a gente fez o pãozinho, lavou as caramanhola. Vamos dormir naquele dia, era 1h da manhã. Ei, E esse dia foi um dia massa, assim, porque teve as partes ruins ali, né? Depois que não tinha o hotel. Mas foi o dia que tava o Alex e o Gabriel na fuga. Isso. E essa fuga saiu faltando, sei lá, mais de 120 quilômetros, 130 quilômetros para chegar, né? E eles chegaram a abrir 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos. 10 minutos. Depois que eu para 8. Aí teve a equipe do Jacinto ali, como é que é que trabalhou muito durante a prova. Foi na etapa seguinte que o Metzger ganhou. Não, foi nesse dia aí. Foi nesse dia que não tinha hotel. Sim, tanto é que nós tínhamos ganho a etapa, tava
segundo na geral, Isso. de montanha e Isso. na rua. Aí eu me lembro que alguém brincou só, esse é o prêmio por ter ganhado a etapa, vai ficar sem hotel. Foi nesse dia aí. Não. E aí E eles chegaram, pelotão, né, perseguiu e tudo, mas eles chegaram ainda com uma boa vantagem, né, na fuga, né? O Gabriel atacou lá junto com o venezuelano e ganhou bonito a etapa ali, foi bem massa. E aí depois a gente ficou ali nessa batição de lata, porque nós chegamos no hotel que estava reservado pra gente, né, pra Royal Ciclo. Tinha lá, né, a CRS lá de Rio do Sul, a equipe, e o pessoal da equipe da Swift foi lá, disse que era a equipe brasileira e entrou no quarto. E aí a gente ficou O Márcio, não. sem a vaga. Essa do que a gente perdeu foi em Carmelo. Essa é do Tortuga, mas não foi a etapa que o Metzger ganhou. A etapa que o Metzger ganhou foi chegar em Durazno. Não, mas foi no dia que o Gabriel ganhou que a gente ficou na rua. Isso eu lembro, tenho certeza. É? Uhum. Que a gente ainda foi pedalando pra comer lá naquele negocinho lá que tinha o frango, coisa lá no casebrezinho. Eu sei que no dia que tecnicamente pegaram nosso hotel, eu cheguei, parei a Ducato na frente do hotel, tirei tudo pra fora. Eu tirei junto. Aí, daqui a pouco lá vem o... Volta, tudo de volta. Não, porque não sei... Não foi o Ale. Alguém veio lá e disse, não sei o que... Traba? Não é mais aqui, é o Traba. Ah, beleza. Então, tá bom. Vamos guardar tudo de novo. Daqui a pouco lá vem alguém de novo. Não, mas o Ale tá fazendo... Os caras vão sair agora. E beleza. aí teve um rolo ali, que aí daí vamos para o hotel que estava designado para outra equipe. Só que aí, como eles não tinham ido, já tinha outro pessoal que se apoderou daquela vaga lá, que era nesse Tortuga aí. Tortuga. Aí liga pro presidente da federação e tenta resolver, achar um outro hotel. E aí chegou lá no hotel, tinha vaga, tudo certo. Tinha hotel para todo mundo. Só que uma coisa que aconteceu foi que daí o Ale perguntou assim, onde é que nós vamos deixar as bicicletas? E aí a moça que cuidava da recepção ligou pro dono do hotel e perguntou onde é que eles podem deixar as bicicletas. Aí quando o cara ficou sabendo que ia ter bicicleta no hotel, ele disse que não podia deixar mais ninguém entrar no hotel. Só que aí já tinha 2 quartos, né, 3 quartos que já tinham entrado, né, que foi o dos atletas e o Rodrigo que ficou comigo. Que a gente já estava dentro do hotel, aí tudo certo. Aí os outros quartos, o hotel tinha vaga e eles não permitiram mais ninguém se hospedasse ali. Que foi a novela ali que ficou até tarde da noite largado no meio da rua. Lá. Coisa do Uruguai. Por isso que tem que contar. Dia seguinte, a gente teve Ah, não, mas peraí, tem uma situação aqui que deixa eu contar desse dia também, que é uma foto engraçada. Daí o bonito aqui, ó, o Evandro, sabe dessa história? Tu não vai saber, eu acho que tu não sabe dessa história. Leva o massagista, pega lá no Tortuga, coloca a maca do massagista dentro do carro, pega o massagista fica no Tortuga, o massagista entra no carro, a gente entra e vai almoçar, né? Sei lá, pra onde que vai? Não. Andamos... Não, eu ia... Saímos... Já era tarde, já tinha passado o almoço. Saímos do Tortuga, andamos 300 metros. O massagista diz assim... Esqueci meus apetrechos no Tortuga. O Evandro fez assim, ó. Eu pensei que o Evandro ia dar um soco na cara. É que na verdade, assim, na volta do Uruguai me arrumaram aquela sarna daquele massagista. Né? Aí eu andava com aquela tranqueira naquela maca dele, que já não cabia nada dentro do carro. Tinha uma maca que era do tamanho dessa mesa, né? E mais ele de lambuja ainda, né? E busca o massagista e leva que o massagista... Aí naquele dia eu tava sem quartos, sem lugar para dormir. E aí, não, tem que pegar o massagista e levar lá pro hotel para fazer massagem nos meninos, né? Na equipe. Aí lá eu boto o massagista dentro do carro. Quando eu saio daquele lugar lá,
Andei um pouquinho e esqueci a mochila com os produtos. Pensei, pronto. Lá vou ter que matar esse massagista. Aí pensei, não, lá faço a volta, volto lá naquele tortuga de novo, lá naquele fim de mundo, busca a mala dele. Aí deixei ele no hotel, fazer massagem neles, fiquei de rolo. Isso era tipo 5 horas da tarde até 9 da noite para conseguir achar um lugar para nós poder se enfiar para dentro. Eu não tinha nem onde ficar, ia arrumar um Airbnb. Aí mal descarreguei o carro, só descarreguei as coisas do carro, lá vou eu buscar o massagista que estava jantando para levar lá no Tortuga, olha a missão. Eu só paguei, na verdade, eu era igual a bombeiro, só pagava incêndio, né? Meu Deus do céu, só Toda hora, é que quem tá correndo não vê, mas toda hora tinha um incêndio pra me apagar. O fotógrafo ficou sem motorista, não sei o quê, toda hora tinha um... depois que o Alejandro Toda hora tinha um acontecimento. foi preso, né? Tinha tipo assim, corre no hotel, te vira, vai buscar o chip, que falta 20 minutos pra largar a prova e falta o chip da Estrada do Mar, toda hora tinha um enrosco, né? E aí, vem cá, e no dia seguinte, a bateria do carro que morreu? Aí 7 horas da manhã. Vai largar. Aí pula dentro do carro, bate na chave, mas nem para acender a luz do painel, não tem mais bateria. Mas nesse dia, quando eu saí na porta do hotel, eu disse, a luz do carro de vocês está acesa. Aí, não, ficou acesa, não sei o que, né? A luz estava acesa, mas não deu outra, né? Quando acabaram a reunião ali, pré-largada, aí pulou no carro, cadê a bateria? Não tinha ninguém em casa. Aí arranca as bicicletas de trás do Transbike, joga dentro do Cato, joga a caixa de isopor com todos os água e bebida isotônica que estava dentro do carro dele, joga tudo, joga as rodas para dentro do Cato, tira as coisas da Ducato para poder abrir espaço e aí vai a Ducato para largada, só joga a chave do carro, te vira. Aí sai eu e o Rodrigo, um a catar um cabo para fazer a famosa chupeta. E aí o Rodrigo conseguiu milagrosamente um cabo. Com quem? Com o cara da concorrência. E aí eu consegui convencer o frentista do posto de gasolina a buscar o carro particular dele, o carro dele, para fazer a chupeta. Aí encostamos e na 18ª tentativa... Isso o Evandro falando espanhol, né? Isso tudo nós falando espanhol fluentemente. E aí na 10ª batida o carro pegou, né? Eu juro que era a última tentativa. Eu já tava desistindo já, porque ele nem dava sinal. Do nada ele pegou. Aí liga por aí, corre lá na largada, não tinha na largada, arranca tudo dentro da Ducato, bota tudo e precisa de um Transbike. Isso antes de largar. A caixa de isopor, faltando 5 minutos pra largada. E aí larga tudo como era pra ser. E daí a gente sai na frente do pelotão ainda pra fazer a imagem. Ainda sai na frente do pelotão pra fazer a imagem. Quem emprestou o cabo de chupeta? Márcio. Lembra que eu te mostrei as imagens daquele cara sendo rebocado? Foi aquele cara que prestou o cabo de chupeta. Aí não podia mostrar as imagens dele sendo rebocado. O cara foi Daí as imagens... Não, acabou se apagando no celular. O cara foi nosso amigo. Foi total, cara. Total. Esse dia foi um dia bem legal. A gente teve esse problema com a bateria, a gente fez essas fotos, fez essa imagem e a gente foi dormir no batalhão. Misericórdia. Esse dia também foi sofrido. E tinha muito percevejo na cama, não? Aí nesse dia, mas a gente chegou no nós hotel. Ficamos no... Vocês ficaram 5 estrelas. Nesse dia a gente chegou no hotel que tecnicamente foi o melhor hotel da volta, segundo informações, né? Só que não cabia todo mundo. Só que aí veio a informação que não tinha lugar para 3 da equipe. Era o melhor hotel da volta? Sim, o Guilherme falou que sim, para mim. Aí, enfim, aí não tinha vaga para 3. Aí quem ficou? Ficou eu, o Rodrigo. Não tinha vaga para 4, né? Tinha vaga para 4. Ficou eu, tu, Traba, o Traba e o Adame. E o Adame. Lá foi nós pro batalhão do exército. Chegou lá, era o verdadeiro trem fantasma. O banheiro era coletivo, aquele de careião, água fria,
Era um beliche só com colchão, lembra? Não tinha roupa de cama. Não, tu queria dormir Não no tinha, do milico. não tinha travesseiro, não tinha toalha para tomar banho, não tinha roupa de cama. O quarto não tinha porta e janela, era um vento aquele dia, lembra? Tinha um vento, era uma cortina vermelha, parecia só uma cortina que vai boate, assim, ó. Aí, disse, não tem condição. E aí começou a saga, porque era feriado de Páscoa, lembra? E tem uma tradição lá que eles têm. Estava acontecendo um evento de corrida de cavalo. E aquela cidade que era Trinidade, né? Uhum. E os arredores todos tomados, Airbnb, hotel, tudo. Não tinha onde a gente ficar, a gente voltou pra Durango. Aí eu liguei pra casa e disse pra Rubens, ó, tem mais acesso à internet, procura aí um Airbnb, um hotel pra nós. E aí o Trabi, nós deitamos na cama, o Adame arrumou uma mesinha lá no corredor e foi tentar fazer a matéria dele, tu ficar sentado lá no canto. Eu deitei na cama, comecei a me coçar todo, o Trava também, atacou, não sei se era PCV, se era pulga, se era... O que era aquilo? E os tiozinhos falando... Psst. E aí foi uma luta assim, umas 2 horas, até que a Rubia disse, ó, eu consegui um hotel em Durazno. A gente voltou pra cidade da onde a gente largou aquele dia. Andamos assim, aí também cheguei às 8 e pouco, né? Sim. Mas já tava tudo certo, assim, ó. Eu tava bem tranquilo aquele dia, porque eu nem liguei pra ninguém, nem pro Márcio, nem pra ninguém. Tá tudo resolvido, porque o que eu pensei? Não, aí eu fui buscar as bicicletas no hotel deles, pra carregar, porque tinha um deslocamento de 120 no outro dia, lembra? Eu deslocava 120. 180. Nós deslocamos 180. Nós deslocamos, mas eles eram 130. Aí eu fui lá no hotel, carreguei as bicicletas, que aí disse, ó, estão prontas, eu fui lá. E aí quando eu cheguei a hora, ele disse, ó, a gente conseguiu mais 3 vagas. A gente conseguiu 3 vagas, então tecnicamente podia dormir o Adame, tu e o Traba. Sim. Né? Aí eu disse pra ele, tá, então dorme o Rodrigo, o Adame e o Traba, e eu vou dormir dentro da Ducato. Eu já tinha feito o teste, né? Deitado assim, era tranquilo. Aí eu falei, ó, eu vou subir, tomar um banho no quarto de alguém, pego uma coxa, um travesseiro e durmo dentro da Ducato, tá bem tranquilo. Tava tudo acertado. Aí a Rubia me liga. Só consegui o hotel. Eu disse, não. Deu que agora já parece que conseguiram 3 vagas aqui e eu vou dormir dentro da Ducato. Tá tudo certo. Ela disse, não, mas agora eu dei a reserva, deu o número do cartão, não cancela mais. Aí eu disse, então vamos pra Durazno. Aí foi eu, tu e o Adame. Daí vi uma procissão. Aí vi uma procissão e dormimos lá. E no outro dia saímos cedinho, chegamos lá na largada antes deles até. Lá saiu em Santa Lúcia. Lá o Márcio encontrou... Santa Lúcia. Lá teve gente que trouxe a camisa de líder do Márcio autografada. Baltazar, o nome dele. O cara trouxe um pneu? Irmão do Carlito. Não foi ele que trouxe um pneu pra ti? Não, foi lá na chegada. Foi na chegada? Nossa. Não, ali veio o Baltazar, que é irmão do Carlito. Carlito aqui de Brusque. Tinha uma camisa que eu ganhei igual que a gente tem lá no escritório. Que como eu fiquei líder vários dias, né, em 98, eu dei uma de presente para ele, que ajudou na volta naquele ano lá, que a gente tava acompanhando. E ele trouxe lá ela, para mostrar lá no... É legal, né? Santa Lúcia, ali foi primeira vez que eu fui correr no Uruguai. Eu fiquei no clube Ala Roja, porque o Carlito, o Pablo, eles são dessa cidade, né? O Pedro Medina, que foi meu técnico. E aí na época a gente foi correr a Volta da Juventude e ficamos alojados lá no clube Ala Rojas. Então fizemos uma amizade lá com o pessoal da cidade. O pessoal vários vieram lá viver lá na Teve muita gente que veio lá. E daí aquele dia foi o do Vento Cruzado, né? Essa etapa foi o do Vento Cruzado. Isso. Aí saiu ali, passou em Canelones já, e logo em seguida virou a rodovia e foi onde o pessoal cerrou a escalera e acabou cortando o pelotão em várias partes e foi uma pena que ali o Gabriel não conseguiu se encaixar no grupo da frente, né? Ele até
tava, né? Depois a gente vendo um vídeo ali, ele foi o último cara que ficou quando já tava meio que cortado o grupo, o corte do pelotão. Ele não tava, acho que num dia dos melhores, sofreu pra caramba nesse dia aí. E talvez se ele tivesse lá no grupo da frente, a fuga nem ia embora. Porque como ele estava segundo na classificação geral, né? Quando eles viram que ele ficou para trás, aí mesmo que o pessoal não parou mais, né? Porque todo mundo o cara que tá terceiro, quarto, quinto, sexto, todo mundo vai subir uma posição quando tem alguém da frente que ficou. Então todo mundo se uniu ali para não parar mais. Todos contra um. E aí a gente, quando se uniu ali atrás, nós ficamos praticamente sozinhos, né, revezando para tentar encostar de novo. Só que é bem difícil, porque a gente ficou em 4 revezando contra 15 que estavam na frente, 16 que estavam revezando na frente. E aí perseguimos, sei lá, 100 quilômetros a 40, 50 segundos, 30 segundos, 40 segundos e não descontava. Cara, esse dia foi de trincar o bloco. Esse foi o dia mais sofrido, né? Esse dia foi sofrido. Porque aí foi no ritmo intenso até o final, né? A etapa... Mas quebrou muito, né? Lembra? O pelotão chegou em passou por uns diversas... 4 ou 5 pelotões. 4 pelotões. E daí o último dia foi largada lá em Maldonado, chegada em Montevidéu. E é isso. O último dia já estava meio que decidido a volta, então tava todo mundo rodou com a escalera aberta no meio da pista. Foi mais fácil de andar na roda, não estava cerrado, né, no canto. Mas também ninguém mais tinha força. Tava todo mundo justo, porque o dia anterior foi muito difícil, né? Ainda bem que não tinha muita subida dura. Até tinha lá no começo, me dava umas forçadas, as pernas já não iam mais, cara. Tava sofrido. Eu só queria terminar, cara. Só chegar lá no final lá. Que foi pesado esse dia aí. Maravilha. E é isso. Contamos toda a história da volta. Toda não, né? Todas as partes dela. Isso aqui foi só mais os bastidores do que a volta em si. Mais os bastidores do que a volta. A gente tem bastante história para contar ainda. Se for contar tudo, vai... O vídeo a gente larga ele no dia 22. Um dia muito especial, né? Um dia de festa. E até lá a gente vai ter vários cortes aí contando essa história. Esses dias maravilhosos. Márcio, uma coisa que eu falei pra ti e eu vou repetir. Muito obrigado por essa experiência. Sem dúvida nenhuma foi algo que mudou a minha vida completamente. Foi uma coisa que sabe, o dia que eu tava lá, eu tava emocionado aquele dia. E foi uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu só tenho a te agradecer muito por isso, muito mesmo. Muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado, Evandro, por ter me suportado todos esses dias sem me dar um chilique, sem me tentar me matar e me empurrar, sem me xingar em espanhol. Obrigado a vocês dois por tudo. A gente vem... Tem muita coisa pra ser falada ainda, né? Teve as brigas em espanhol, né? Que a gente tem falado aqui. Cara. Mas isso vai aparecer no vídeo ainda. Muita coisa. Muita coisa que rolou. Eu acho que é uma experiência, né? Acho que o fato de participar da prova, independente se está dentro do pelotão ou fora, eu acho que a aventura é igual. É um pouco diferente porque, quem está competindo está ali disputando a prova. Mas fora nos bastidores ali, quem está acompanhando é outra corrida, né? Totalmente. Você podia fazer a corrida maluca, né? Eu acho que bom, né? Que vocês gostaram. Espero que o Ivan tenha gostado também, né? Eu acho que os bastidores, olha, eu não como ciclista profissional, mas como ciclista amador, mas ainda acho que se fosse para voltar hoje, eu queria voltar de novo nos bastidores. Não para correr. Porque
por trás das cortinas foi Mais divertido. muito divertido. Então é Foi isso. perrengue chique todos os dias. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e Até a próxima. até a próxima.